gente vê nesse livro, por exemplo, que durante um período a doutrina espírita era perseguida, porque ela estava, inclusive, como crime no Código Penal. Imagina, nós somos criminosos, nós estamos cometendo crime nesse momento, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Isso era impensado, né? É impensado hoje. Imagina que antes não era. Imagina que durante um tempo, almas eram escravizadas. Pelo simples justificativa de que eram inferiores, que eram consideradas menores. Hoje a gente repudia qualquer tipo de ato discriminatório. É isso que a gente tem que fazer. Porque na fraternidade não pode caber nenhum tipo de situação em que a gente coloque o irmão numa condição diferente. Então, quando o Chico Xavier traz essa obra, é importante que a gente entenda que nós continuamos sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas o nosso legado, ele assume uma responsabilidade muito maior à medida que nós vamos tendo esse conhecimento. Mas vamos lá, vamos começar, né? Como bem gostam de dizer, vamos começar do começo. Essas são algumas capas dessa obra, né? Que foi editada e que está aí para nosso estudo. Quem prefacia essa obra é Emmanuel. E Emmanuel vai dizer o seguinte: peçamos a Deus que inspirem os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. E que nessa hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E aí eu lendo isso aqui, relendo essa obra para a gente fazer o estudo, eu fiquei imaginando. Parece que Emmanuel está escrevendo hoje, né? Porque quando a gente fala em perda de valor, não está atual? Totalmente atual. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente aqueles que estão à frente, aqueles que são líderes. Mas isso também não tira de nós, que atuamos dentro do ambiente da família, do ambiente do nosso grupo de trabalho, a nossa responsabilidade. Então, essa chamada de Emmanuel é muito importante. Nós estamos verificando uma inversão muito grande de valores. Parece que tudo está se naturalizando de uma forma negativa. Mas a gente precisa entender que para haver a transformação é preciso que se coloque para fora, que se expurgue aquilo que nós trazemos dentro de nós e que ainda não foi curado pelo amor de Jesus. Jesus, há mais de 2000 anos, fala do amor curando uma multidão de pecados. Mas até hoje a gente ainda carrega em nós, né, essa dor, esse monte de influenciações negativas que nós precisamos colocar para fora. Os nossos vícios, as nossas dificuldades. Mas Humberto de Campos, ele segue, né? E eu já mudei lá sem nem ver. Fui apertando e nem vi. Né? Aí vou olhar agora para você. O ano, assim, ela é a primeira edição, tá aqui, ó, 1938. Então ela tem antes da Segunda Guerra, né? No interrégio ali da Primeira para a Segunda Guerra. 1938, que Chico Xavier psicografa, né, de Humberto de Campos, essa obra. O objetivo é refletir sobre as indagações que nos trazem a obra. E a maior indagação, como eu disse, somos a pátria do Evangelho? Esse é o maior objetivo dessa obra. Bom, então Jesus Cristo, enviado por Deus para governar o planeta Terra. Ninguém tem dúvida disso, né? É o nosso governador espiritual. Nós temos essa notícia através de muitas outras obras, então eu acho que ninguém duvida dessa informação. Ele veio à Terra, assumiu um corpo semelhante ao nosso, conviveu conosco, tornando-se visível e tangível.
Inicialmente, a Palestina, a terra escolhida para a semente do Evangelho. Então, quando nós estudamos a história de Jesus aqui no planeta, nós vamos ver que a história se dá nessa região. Então, no início, foi essa região escolhida. Mas o orgulho, a ambição, a sede de poder, ela mancha o cristianismo. Ela mancha esse cristianismo primitivo, que depois foi encampado pelos romanos por um simples desejo de poder. Porque os romanos não eram cristãos, mas por uma estratégia política de dominação, eles encampam a religião como a religião deles. E é claro, isso não tirou da religião romana, cristã romana, o seu mérito. Não podemos pensar nisso. E é isso que a doutrina espírita nos chama a pensar. A gente não pode pegar as coisas e jogar no lixo. Ah, porque então foram os romanos que fundaram a religião católica apostólica romana, ela não serve. Não, nós temos um débito enorme com a igreja. Porque são eles que permitiram que a gente pudesse chegar e termos uma codificação. Foram eles que permitiram que a Bíblia pudesse chegar até nós, ainda que com várias alterações, mas nenhuma alteração na moral de Jesus. Então, nós temos um legado de gratidão, que não pode ser manchado. Mas inicia Humberto de Campos falando a respeito desse contexto. Jesus como nosso governador espiritual, Jesus entre nós, o início de tudo na Palestina e, posteriormente, aquilo que retira da Palestina a sede aí da pátria do Evangelho, de ser o coração do mundo, que é o orgulho, que é a ambição, que são frutos do egoísmo, e são, como diz Emmanuel, como diz o próprio Kardec, as maiores chagas da humanidade, aquelas que nós temos que lutar o tempo todo contra elas. E aí, a gente tem esse trechinho lá, de Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos dedicados florescessem de novo. Esse de novo aí é importante, né? Frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Então, essa informação é importante. Por que a árvore? A árvore tem história, transplantar é difícil e cuidar para dar frutos. Então, não é simplesmente pegar lá uma mudinha. Quem mexe com jardim aqui? Deve ter uma mão excelente, porque esse jardim é maravilhoso, né? Mas você sabe muito bem que não é só pegar uma muda e jogar em outro lugar que ela vai ter a mesma condição. É preciso que todo um contexto. Então, isso é metafórico. Essa árvore, ela é metafórica. É preciso que haja todo um contexto para que essa árvore frutifique. Porque a árvore sem frutos, ela também não interessa. Tudo isso que a gente está recebendo aqui é adubo. E a gente precisa fazer frutificar. E qual que é o nosso fruto? São as nossas obras, é a nossa dedicação. É aquilo que a gente entrega. Eu falei sobre isso ontem. Às vezes a gente quer entregar muito, mas a gente tem condição de entregar menos. Entregue menos, mas entregue de coração. Isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência. Então, nesse contexto aí, a gente tem esses pontos que eu acho que são importantes. A árvore, ela tem raiz, tronco e copa. Se a gente pudesse trazer isso para o nosso contexto, olha que interessante. A raiz, quem são as raízes? A gente precisou e a gente precisa da história. A gente precisa dos profetas. A gente precisa de todos aqueles que foram martirizados em nome do Evangelho de amor. Então, a raiz está plantada lá no Velho Testamento. O tronco é a moral do Cristo, as bem-aventuranças,
Jesus, quando veio e pronunciou o Sermão do Monte, ele trouxe para nós todo o resumo daquilo que a gente precisa compreender, que são as bênçãos, as bem-aventuranças. É esse tronco que nos fortalece. E aí, sem nenhuma pretensão, com muita tranquilidade, muita humildade, a gente precisa entender que o Espiritismo é a copa dessa árvore. Sem nenhum tipo de glamour, tá? Não somos privilegiados por isso, porque, pelo contrário, a gente tem uma tarefa muito importante, que é fazer com que essa árvore frutifique. Mas ele chega em 1857 como a terceira revelação. Para nós é a terceira revelação, é o Cristo Consolador, é aquela luz que nós jogamos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as raízes lá dos profetas, para a gente entender o tronco, a moral do Cristo. Entender a moral do Cristo à luz da doutrina espírita faz com que a gente compreenda muito melhor tudo isso. E aí o Humberto de Campos continua nos falando, né? No último quartel do século XIV, no ano de 1375, o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e dos seus exemplos no coração dos homens. Então Jesus ele vem aqui e aí ele vai verificar. E o que ele encontra? Muita decepção. Esse foi um ano em que as cruzadas estavam em alta. Na cruz, sob a cruz, né, do Evangelho, a gente tinha lá muita gente sendo assassinada. Eu sei que eu em especial não gosto de ver filme de violência, porque eu acho que eu andei no meio lá aprontando muito, né? Mas quando a gente vê essas memórias, essas histórias trazidas, a gente vai ver uma extrema violência vivida nesse período. Não diferente de muito que a gente vê por aqui hoje, né? Às vezes a gente acha, olha, o mundo está muito violento. Mas a nossa história é uma história de muita violência. E o Cristo, quando ele aparece aqui, segundo Humberto de Campos, quando ele vem nos visitar, ele encontra muita violência em seu nome. Ele encontra um clero altamente corrompido, vendendo lugares nos céus, marcado por muita prostituição, por muitos desvios na área das finanças, da sexualidade. Isso também a gente tem muita literatura sobre isso, né? Muitas injustiças sendo cometidas, muitas pessoas sendo queimadas nas fogueiras das Inquisições. Então, tudo isso, Humberto de Campos vai revelar, né, essa total decepção do Cristo. E aí, aquela máxima que a gente conhece, o sofrimento que corrige, o sofrimento que é capaz de fazer com que as pessoas acordem. E eu gosto muito de estudar a doutrina, às vezes a gente pega umas obras assim, que você fala assim, mas isso tem nada a ver, está lá atrás. Não, está hoje aqui. Às vezes a gente precisa passar por grandes sofrimentos para compreender, muitas vezes, os benefícios que a gente tem no dia a dia. Então, seguindo aí nessa toada, né? Então, Jesus vem. E aí a gente tem a figura Eliú, né, que o acompanha, que é um espírito que o acompanha, que aparece na obra o tempo todo. Eliú fala para ele lá, visitemos os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples guardam a semente de uma vida nova. Eliú sugere a Jesus, Jesus se decepciona com o velho continente, porque vê toda a sua doutrina sendo utilizada para fazer ali o sofrimento, para promover o sofrimento. E aí Eliú, ele propõe aí essa possibilidade. Quem é Eliú? Avô de Gamaliel, mestre do apóstolo Paulo, considerado um grande judeu na época do Cristo. Eliú é um espírito encarregado pelo desenvolvimento sociológico da Terra. Essa informação está na obra, logo nas primeiras páginas.
que vai falar sobre Eliú. Esse espírito que acompanha Jesus, que conversa com Jesus, que tenta fazer em vários momentos, a gente vai ver Eliú ali, tentando fazer ali uma intervenção, né, uma intercessão pela terra, né, tentando melhorar ali as nossas condições. Então, Eliú, ele faz essa sugestão para que Jesus busque em outras terras. E aí Jesus vai. Eliú, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Então Eliú vai falar para Jesus, vai indicar. E aí Jesus, com as suas falanges de anjos e arcanjos, ele vem para o planeta, ele vem para o continente, vem aqui para as nossas terras, né? Para o Brasil. E chega aqui, e aí a gente tem lá no capítulo 1, está um pouquinho desconfigurado, desconfigurou depois, mas tudo bem, vou ler aqui. Eliú disse a voz suave e meiga do mestre, a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Isso é Jesus lembrando o que estava acontecendo lá no Velho Mundo, na Europa. Por toda parte é a luta fraticida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impiedosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Então essa é uma fala que está lá no livro, no capítulo 1, quando é aberto ali esse momento em que Jesus chega, em que Jesus tem essa reunião com Eliú, e aí nesse momento Jesus demonstra para Eliú toda a sua dor, toda a sua tristeza por esses desvios aí, né? E aí Jesus visita o planeta Terra, já falei sobre isso. Nesse momento aí histórico, como eu falei, o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exaustos. As cruzadas, as sombras da Idade Média confundiam as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não está matando fisicamente, mas a gente mata espiritualmente. Quando nós olhamos para o nosso irmão, que pensa diferente de nós, que tem uma fé diferente da nossa, e nós tentamos destruir a sua fé. Nós tentamos desmerecer a sua fé. A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Porque muitas vezes nós achamos que não estamos vivenciando essa cruzada. E existem muitos que estão em verdadeiras cruzadas, levantando bandeiras, como se fossem as bandeiras do Cristo, mas na verdade estão aí fazendo a mesma questão, ensanguentando o mundo cristão. A gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que é isso que o livro traz muito em muitos momentos. Ele traz o processo histórico do Brasil, que é muito importante e que a gente tem que conhecer, mas aqui não é uma aula de história, e aí vocês me perdoem os meus equívocos históricos aqui, mas o mais importante é a gente perceber que nesse caminhar histórico, o tempo todo a assistência espiritual estava lá. O tempo todo no livro, nos acontecimentos, e aí a gente fala assim, mas espera aí, foi pátria do Evangelho, mas permitiu que os portugueses escravizassem africanos. Foi pátria do Evangelho, é pátria do Evangelho, mas permitiu que os portugueses dizimassem nações indígenas. E aí a gente volta lá no princípio doutrinário nosso, que é muito importante, que a gente já estudou aqui, que é o livre-arbítrio. E aí a gente volta lá nas parábolas, para a gente entender que o Pai deixa a gente fazer, porque Ele nos permite ter o livre-arbítrio. Mas quem executa somos nós. E é por isso que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então a gente precisa começar nesse amadurecimento espiritual, a compreender que a história vai se realizar
não conforme muitas vezes o Cristo deseja, mas ele permite. Ele permite que a gente faça isso. E depois, muitas vezes, a gente tem como resultado um sofrimento. Porque é o sofrimento que volta as coisas no eixo. Né? A gente... Pode falar. Como é que é? Sim, sim, sim. O que é muito triste, né? Porque, na verdade, nós temos que revisitar esses conceitos, né? Mas a gente sabe que no fundo está tudo certo. Esse é o maior desafio nosso, né? Nós somos o coração do mundo, a pátria do evangelho. Mas qual é o nosso evangelho? Isso precisa estar na nossa mente o tempo todo. Qual é o evangelho que essa pátria vai levar para o mundo, né? Então, a gente tem aí as guerras trazendo muita tristeza para todos. Desconfigurou mesmo, ó. Falou como o filho pródigo, o pai deixa, né? E aí o filho pródigo, a consequência, o filho pródigo é comer as alfarrobas lá. Né? As bolotas dos porcos, né? Eu fiquei pensando, será que nós brasileiros, como filhos pródigos, que fizemos essas opções, estamos na beira, de repente, de comer lá a comida dos porcos, e de repente, quem sabe, né, sei lá, em vez, e a gente de repente pode fazer como filho pródigo, enquanto coletividade, tomar a decisão de assim, não, vamos nos redimir, vamos voltar para a casa do pai, e não ter que, porque o filho pródigo ele quase come, mas ele não chega a comer. E aí a grande interrogação aqui para nós é, nós vamos comer ou nós não vamos comer? Isso é uma pergunta que a gente faz o tempo todo, né? E é importante que a gente faça essa pergunta, e é por isso que a doutrina espírita é a copa da árvore. Porque os ensinamentos já estão postos, desde a raiz com os profetas, com os grandes missionários, com os mártires do evangelho, Jesus trazendo para nós a sua moral cristã, e aí o espiritismo vem para ensinar para a gente a lidar com isso. Porque quando a gente pensa, você deixou muito claro, muito bem colocado, né? Será que nós vamos comer as bolotas? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo, né? Ou será que nós já não estamos comendo as bolotas? Porque o sofrimento vem porque nós os causamos. E isso às vezes fica um pouco difícil de aceitar, até pela nossa dificuldade de entender e a nossa imaturidade espiritual. Porque é muito mais fácil eu dizer que o outro é culpado pela minha dor. Foi você que provocou a minha dor, foi você que está provocando o meu sofrimento. A culpa é do meu chefe por eu não estar feliz no meu trabalho. A culpa é do meu marido por eu não ter um casamento feliz. A culpa é da minha esposa por não ter uma vida feliz no casamento. A culpa é do meu filho por não ter uma maternidade ou uma paternidade feliz. É muito mais fácil fazer isso. A culpa é do governo. É ótimo, então o governo é ótimo botar a culpa nele, mas e nós? O que nós, enquanto cristãos, estamos fazendo? E aí é interessante, porque esse livro, ele vai trazer várias pessoas, vários espíritos que vêm encarnar aqui na Terra num processo de remissão, de refeitura, de busca de perdão por falhas lá atrás. Não como uma culpa, não como um castigo, como tradicionalmente se impõe para todos nós. Você está sendo castigada, por isso que você vai ter esse problema de saúde. Não. Não é isso. Então, ainda nesse capítulo 1, olha essa conversa aí. Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão
dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Isso é muito bonito, né? Olha só, a gente enxerga lá Jesus com a turminha dele. Então vamos passear. Vamos lá, vamos visitar. É um bairro novo. O povo ainda não aprendeu a ser corrupto. Ainda não está aprontando. Vamos lá, vamos lá. E Jesus vai. E ele chega nesse processo. Ele pergunta para Eliú onde ficam essas terras, no recanto planetário. É claro que ele sabia disso. Mas isso é didático. Jesus é um grande educador. Ele pergunta para a gente, será que você sabe no que você precisa mudar? Será que eu sei quais são as questões que eu preciso resolver comigo? Ele pergunta para mim. Me conta, mas ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Ele é a energia maior desse planeta. Ele consegue estar em todos a sua energia consegue alcançar o planeta inteiro. Isso é uma questão que já foi colocada pela espiritualidade. Mas ele vai lá, olha lá, e aí Eliú vai responder, e quando no seio da paisagem, repleta de aromas e melodias, contemplam as almas santificadas, os orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela nova terra que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. E aqui eu não sei se vai dar para ver, mas esse aqui é o Cruzeiro do Sul. Que a gente nem está enxergando ele mais, né, gente? Vocês já repararam? Ontem eu estava olhando o céu e apareceu a lua estava até bonita, mas ela estava só pela metade, né? E o resto tudo preto. A gente não tem enxergado mais. Mas eles trazem essa informação, esse cruzeiro aí do sul, que é a nossa terra. E aí Jesus fala, tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho mundo. Aqui Jesus está dando para Eliú uma das missões mais importantes. Ele viria como Dom Henrique, lá da escola de navegação de Sagres. Quem falou isso foi Humberto de Campos. Tá? Então, quando eles revelam isso, a gente só está transmitindo aí para vocês, está lá na obra. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Eliú reencarna em 1394 em Portugal, como filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastres, como o heróico Dom Henrique, o infante de Sagres. Ele operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras além dos mares, criando as condições necessárias para o futuro descobrimento da pátria do Evangelho, que acontece em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Ele cria a escola de navegação. E é interessante que Jesus escolhe Portugal, que é, até hoje, considerado por muitos ali, a parte mais pobre da Europa. As pessoas sempre têm Portugal como o lugar mais pobre. E Portugal é escolhido exatamente pela simplicidade. Ali no seio do povo mais pobre e mais trabalhador. Esse foi o caminho para escolher nascer Eliú, para que Eliú pudesse iniciar ali e dar prosseguimento a esse trabalho que Portugal vai fazer e que vai o distinguir aí diante do mundo, né? É ele aí, ó. Tá? Aqui é um pouquinho da história mesmo, de Henrique de Sagres, infante português, mais importante figura do início da Era das Descobertas, conhecido como o Infante de Sagres, o navegador.
Então, ele nasce em Portugal, no Porto, em 4 de março de 1394. E vive até 1460. Isso aí é um dado histórico que a gente, não é o Chico que traz, não é Humberto de Campos, mas que qualquer um, ele traz esse dado, mas qualquer um pode visitar na própria história, a história aí de Henrique de Aves, né? Henrique de Sagres. E aí, Dom Henrique de Sagres, ele cumpre a sua tarefa, legando ao mundo o espírito expedicionário. Desencarnado, ele inspira navegadores. E ele inspira, inclusive, Álvares Cabral a chegar aqui à terra de Veracruz. Então, é interessante porque quando a gente vê, olha, ele desencarnou em 1460, mas peraí, por inspiração espiritual. Esse livro é cheio dessas informações. A gente vai ver, por exemplo, Tiradentes inspirando Dom Pedro I no processo ali da independência. Já desencarnado, por óbvio. Há muito desencarnado, mas já como trabalhador no plano espiritual. Então, o bom dessa obra é que ela vai colocando os personagens encarnados e desencarnados nesse entrelace. Tem momentos, às vezes, que a gente fica assim, meu Deus, mas esse aqui já desencarnou, por que ele está aqui? A gente vai entender. A gente vai ver, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, não vou adiantar não. Mas a gente vai ver algumas figuras interessantes aí que aparecem, né, nesse processo. Então, quem são? Anjo Ismael é o zelador espiritual do Brasil. Acho que todo mundo já escutou isso, né? É o anjo Ismael que cuida de nós. E como ele sofre, vocês não têm noção como ele chora, como ele pede por nós, nos processos dolorosos do nosso Brasil. E muitos processos muito dolorosos. Ele sente muito, ele vibra muito. E eu fico imaginando como ele ainda continua nesse processo doloroso ali, sofrendo por nós. Porque é isso que os espíritos evoluídos fazem. Os espíritos evoluídos, eles não se dão por satisfeitos e se acomodam. Eles vão atrás de outros espíritos tentando resgatá-los. E Ismael é um exemplo muito interessante, porque ele passa muito por isso. Mas olha lá, Jesus convoca Ismael e fala para ele, Ismael, doravante serás o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do Pai. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Então, essa é a missão que Ismael vai receber. Por que Portugal? Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Então, por que Portugal? Porque Portugal é ainda, né? A gente ainda tem é ainda a nação mais pobre, mais humilde da Europa. Alguns até usam, né, aquela fala de ser o quintal da Europa, né? Isso, ainda falam isso. Bom, e o povo indígena? Olha que Jesus fala, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova, almas bem-aventuradas pelas suas renúncias. E a gente às vezes acha que a gente é melhor do que eles, né? Às vezes a gente acha que nós somos melhor do que... São eles as almas superiores. Em África, os espíritos de luz foram encarnados para vir nos ensinar. Entre os indígenas, espíritos evoluídos, que Jesus colocou aqui para nos ensinar. Porque para que fosse... É o adubo, né? É o adubo da terra. Para que fosse frutificada essa árvore,
para que essa árvore possa crescer, é preciso que ela seja adubada. E ela é adubada com o melhor, né, que existia ali. E aí Eliú, depois do desencarne, ele continua a luta pela causa do evangelho. Sua influência espiritual junto a Dom Duarte, a Dom Afonso V, não fora marcada pelo êxito. Porém, com relação a Dom João II, consegue que diversas expedições sejam organizadas e enviadas ao mar. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente sabe que os espíritos nos influenciam. Mas para que eles possam nos influenciar positivamente, é preciso que a gente esteja antenados. E aí no livro a gente tem essa informação. Porque mesmo estando ali Eliú trabalhando incessantemente para influenciar, para que pudesse investir nas navegações, para que pudesse Portugal sair da sua mesmice e seguir o seu destino, que era vir para as terras brasileiras, eles não estavam prontos para ouvir. E aí foi Dom João II que vai conseguir iniciar essa organização. Olha lá, a grande expedição de Cabral deixou Portugal no dia 7 de março de 1500. Em alto mar, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais. Insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível, desviando os caminhos da Índia para o coração geográfico do Brasil. Essa é a informação que o plano espiritual traz. Nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente deita na nossa cama achando que nós vamos ter um sono e que não vamos nos comunicar com o plano espiritual. A espiritualidade está ali nos esperando. E é por isso a importância, eu sempre falo isso, cuidado com o que você está consumindo antes de dormir. Porque isso pode ser a senha para entrar em lugares, em espaços espirituais indesejados. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro, né? Quando nós nos conectamos com o bem, quando nós pedimos orientação, quando nós pensamos ali, olha, vem, a gente vai ser assistido pelo plano espiritual. Então, isso não era diferente ali, olha, Cabral, ele tem vários sonhos. Humberto de Campos vai nos contar que ele recebe muitas informações através do sono. Ah, mas ele não lembra, acorda, não lembra, eu não lembro nada que eu sonhei. Mas a gente guarda percepções. Você pode não lembrar exatamente do seu sonho. Mas se você tiver cuidado, você vai perceber que algumas marcas vão ficando. Algumas informações vão ficando. E à medida que a gente vai se burilando, né? À medida que a gente vai compreendendo a respeito disso, a gente vai ficando mais atento às mensagens do plano espiritual. Olha lá o que ele fala. Os índios receberam os portugueses como irmãos amados. E vira até piada para muitos, né? Mas para os índios não estavam recebendo inimigos. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra, eles ouvem com veneração e humildade. Colocaram suas habitações rústicas e primitivas à disposição dos estrangeiros. Isso é Humberto de Campos que conta como é que foi essa chegada por aqui. Sim. Fala que houve desviando o caminho das índias para o coração. Então, houve uma interferência para esse desvio, para chegar até o Sim. Pelo que Humberto de Campos... Sim, olha lá. As caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Imperceptível. Não. É o mar, né? As forças da natureza, obviamente orientadas pelos espíritos da natureza, empurraram. Porque eles não estavam vindo para cá, não. Eles estavam indo para as Índias. A história conta isso. Como que eles chegaram aqui? Humberto de Campos está nos contando. Um erro. Está nos contando sobre isso. E a gente estuda sobre isso na doutrina espírita, né? Qual que é o último princípio que nós estudamos aqui, que está aqui, ó, a ação dos espíritos na natureza. Os espíritos atuaram na natureza.
e levar as caravelas para o destino que elas deveriam cumprir. E nesse processo aí, a espiritualidade está atuando o tempo todo. E aí chegam, encontram os índios, né? Enquanto diversos países do mundo fragmentavam-se, Portugal conseguiu manter o território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados preservado. Isso também é outro dado histórico interessante que Humberto de Campos vai mostrar, que era necessário que o Brasil se mantivesse unido, sem a ruptura que a gente vê, por exemplo, no restante da América Latina, que foi se compartimentando, que os espanhóis não deram conta de segurar essa divisão, e vários países ali fragmentados. Isso foi uma luta árdua. A história também nos conta sobre isso. Ah, mas eles usaram de muita violência, de muita força. Era o que eles tinham naquele momento, para cumprir o legado. Vários povos do mundo foram sendo trazidos. Então, você tem japoneses, europeus, asiáticos, e todo esse povo foi se unindo com os povos daqui para criar essa união verdadeira, de fora das barreiras dos países, das fronteiras. Aqui no Brasil se tornou a união mesmo. Isso que você está trazendo é tão bonito, tão interessante, né? Porque os índios nos recebem muito bem, os índios recebem os portugueses muito bem. E se a gente for pensar, em regra, nós brasileiros recebemos as outras raças muito bem. O Brasil tem essa característica de receber muito, até melhor às vezes do que muitos aí acham que seja necessário. A gente se abre muito para o estrangeiro, supervaloriza muito. Isso é uma característica que estava lá no início, né? E por isso essa grande miscigenação, essa grande chegada aí de tantos outros que vêm. Isso é muito interessante, porque a gente pensa nisso às vezes como uma perda histórica, como uma perda econômica, como um dificultador ali de uma hegemonia de raça. Mas se a gente levar isso para o plano espiritual, se a gente levar isso para a pátria universal, para a fraternidade universal, a gente vai entender que está tudo certo. Nós não temos que ter uma raça hegemônica, nós não temos que ter uma raça pura. Nós somos isso tudo porque nós somos uma única raça, que é a raça humana. Isso é muito rico, se a gente for pensar, né? A gente precisa trazer essa leitura espiritual. Porque enquanto a gente está lendo a história do ponto de vista econômico, a gente vai pensar assim, não, vem o outro estrangeiro, vem aqui e toma a minha economia, toma o meu emprego. Mas do ponto de vista espiritual, tem um ponto aí que a gente precisa ficar atento a ele, né? Então, nós vamos continuando. Olha lá. Somente o Brasil manteve-se indivisível na América, entre embates políticos de todos os tempos. A mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Todas essas falas que eu trouxe aqui são trechos do livro, tá? São trechos do livro. Tem que ser fiel ao livro, não tem jeito de sair fora do livro. O livro é muito rico e tem muita coisa aqui que eu nem toquei, porque não dá tempo. Senão a gente tem que ficar aqui o dia inteiro lendo esse livro. Mas eu nem toquei. Mas são pontos importantes para a gente entender. Olha só, é uma dimensão. O Brasil é um país de dimensão continental. As chances desse país fragmentar eram enormes. Existiam muito mais do que ele se manter unido. E aí Humberto de Campos vai contar todo o esforço que o plano espiritual fez para que ele não se fragmentasse. E mais do que isso, apesar de tudo, todos os registros históricos, de muita violência,
de muito sofrimento, de muito dizimar aí populações, ainda teve um esforço muito grande do plano espiritual para tentar minimizar isso. Agora é aquela história que a gente já falou aqui, o plano espiritual não age por nós, ele inspira. Então o plano espiritual está me inspirando. Eu é que vou ser a mão que vai patrocinar a ação. Então eu sei, eu recebo a informação, o que eu faço com ela, aí já é responsabilidade minha. Existia essa necessidade de manter o continente. A gente fala continente porque o Brasil é um país continental, né? De manter esse tamanho todo. Fazia parte do projeto de Jesus. Havia inspiração, e na obra, o tempo todo a gente vai ver, os espíritos de luz, aqueles que estavam ali no trabalho, inspirando para que a questão acontecesse dessa forma. Mas é claro que no modus operandi, na hora de fazer, muitas questões entram aí. Vaidade, orgulho, ganância, é muita coisa que entra. E aí, obviamente, a gente não tem esse controle, né? E aí tem os degredados do capítulo lá, ele vai contando, cada capítulo ele vai contando sobre os povos que vão chegando aqui. Portugal fez muito pouco caso de nós, mesmo depois de descobertos. E não se interessou muito por aqui. E foi um esforço muito grande, Humberto de Campos vai contando um esforço muito grande que a espiritualidade fazia na mente desses governantes portugueses para que eles olhassem para o Brasil, para que eles tivessem esse cuidado com o país, para que eles compreendessem a importância do país. Mas lá no inicinho, olha lá, Ismael manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Nós já até lemos isso. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Essa é uma ordem que Jesus dá diretamente para Ismael. Junta a turma, junta os trabalhadores e segue lá para construir isso que vai ser o projeto aí, né, da pátria do Evangelho, da pátria do meu ensinamento. Né? Guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de servir a causa. Esse é o lema de Ismael, olha ali. Não, ainda não chegou não. Deus, Cristo, caridade. Esse é o lema de Ismael. Está lá na obra. Né? Então, a bandeira de Ismael tem essa insígnia, né? Que é essas três questões. Deus, Cristo, caridade. Muito parecido com a doutrina espírita, né? Muito dentro daquilo que nós compreendemos, dentro daquilo que é a moral do Cristo. Ismael, um dos elevados mensageiros de Jesus na face do orbe terrestre, desce à terra onde vai estabelecer sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória. E aí, uma trajetória. Primeiro os índios. Os simples de coração, junto com as expedições de Cabral, são trazidos os degredados, 2 portugueses enviados por Dom Manuel que foram exilados, os sedentos de justiça, mais tarde viriam os escravos, expressão dos humildes e dos aflitos. E claro que isso é só um resuminho, muito resumido mesmo, mas a gente sabe que muito mais, como bem lembrou o nosso colega, né? As diversas raças que estão aí, formando essa amálgama, né? Essa mistura aí que somos todos nós. Essa formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado
por sua mansidão e fraternidade, os brasileiros. A gente tem que ter muito orgulho de ser quem a gente é. Porque, diferentemente de muitos povos, nós convivemos com uma diferença enorme. Olha que maravilha. A gente está aqui, cada um tem uma característica física diferente. Cada um aqui tem uma história. Se fôssemos voltar na nossa árvore de origem, a gente voltaria em histórias diferentes. Histórias que devem ser complementares. E nenhuma história maior ou suficientemente boa para humilhar outras histórias. E é isso que Jesus deseja para o Brasil. E é essa missão de Ismael que Humberto de Campos vai contando ali para nós, né? E aí ele vai falar dos missionários. O rei de Portugal, Dom Manuel, pouco se importava com o acontecimento na terra do Cruzeiro, distraído pelas suas conquistas no Oriente. Nessa época, Portugal tinha lá, né, o comércio com as Índias, lá com o Oriente, ele não estava preocupado com a gente. Ficavam distraídos, né? Entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se sobre a colônia abandonada aos exploradores da época, franceses e espanhóis. De Portugal, somente aportava no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. E aí, Ismael reúne em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados com o objetivo de instruir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. E aí a gente tem as figuras, muitos nomes são trazidos na obra, tá, gente? Muitos e muitos nomes históricos mesmo. Eu trouxe alguns aqui, né? José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega. E muitos outros também foram chamados para esse conclave no mundo invisível. É muito legal, porque a gente vê que é atemporal essa obra. Porque a gente vê lá, reunião, eles fazem reunião no mundo invisível, e aí vem um monte de espíritos que viveram aqui em períodos diferentes, mas que estão devotados nessa obra de Ismael, que fazem parte desse projeto e que estão lutando por esse projeto. Para nos dizer que ninguém está aqui sozinho, né? Nós não estamos abandonados por aqui. Tem muita gente aí, tem muito espírito aí trabalhando para nós. José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, ele foi designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga. Quem não conhece, né, a história, ou pelo menos já ouviu falar de José de Anchieta, posso não saber quem que é, né? Mas já escutei. Nem que seja um nome de rua, né? A gente costuma praça, José de Anchieta, sempre tem alguma coisa. Quando a gente anda por aí, é bom a gente saber quem que foi esse. Por que tem esse nome? Vamos estudar na história. Antigamente, na minha época, era mais difícil, porque somente gente rico que tinha condição de comprar aquelas coleções bonitas, a Barça, né? Vocês não sabem o que é isso, que vocês são novinhos. A gente que era pobre não podia nem chegar perto, porque eles achavam que ia estragar, né? Hoje, qualquer um tem uma Barça na mão. É só digitar na internet. Então, a gente puxa as histórias dessa turma toda. A gente consegue saber por que essa turma está aí, né? Olha lá, alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos, que, entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desvelos de um pai. Aliou a suprema ternura com a energia realizadora. Aqueles que na história oficial lhe descobrem os gestos energéticos não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza do sacrifício. Porque a gente vai ver na história, né? Ele era severo. E aí eu vou falar um negócio que talvez possa ser um pouco triste para alguns, né? Mas dependendo da dureza do espírito, é preciso de severidade. Infelizmente. Às vezes a gente precisa passar por situações mais endurecidas para que o nosso espírito possa ser amolecido, né? E moldado. Eu acho que
Esse é um dos motivos que eu amo até que reencarnar novamente, né? Para dar essa continuidade e ele tem a possibilidade também de fazer isso de forma diferente, né? Porque aquele povo daquela época, aquele mundo necessitou disso, mas hoje já é diferente. Então, ele tem que dar essa continuidade nesse trabalho aí, até para ele também, para que ele possa ser coração, né, suavidade, pureza, mas já com um público diferente, podendo utilizar recursos diferentes. É importante isso, né? Emmanuel, de vez em quando, dá uma sapecada na gente, mas por enquanto a gente está precisando, né, gente? Eu leio Emmanuel e fico assim, nu. Aí você fica no primeiro momento, você assusta, mas depois você pensa um pouquinho, mas você acha que ele tem razão. E tá pouco pelo monte de coisas que às vezes a gente acaba seguindo equivocadamente. Com toda certeza, enquanto espírito em processo de evolução, ele também está em processo de evolução. Ele era assim com Chico. E se a gente tiver a honra, né, de reconhecê-lo em outros momentos encarnados, com toda certeza será um espírito que vai trazer muito, muito para nós. Se a gente lembrar lá do senador Públio Lentulus, né, endurecido, aquele espírito que perdeu sua grande companheira espiritual, exatamente por um gesto endurecido. Mas isso também é didático. Emmanuel é o pai didático, para nos dizer o seguinte: muitas vezes a gente perde oportunidades que nós nem sabemos que estamos perdendo por gestos endurecidos. Na hora de fazer a escolha, a gente parte para outros propósitos que são diferentes, né? É um pouco. Ele perdeu 2%, até a gente comentou ontem, né? Que eu já escutei palestra que talvez haveria a possibilidade de Estevão e Abigail caminhar fisicamente ao lado dele, né? E ele... mas não fisicamente, mas não... as escolhas endurecidas dele enquanto salvo. Isso mesmo. Bom, são 10 horas. Eu vou falar dos jesuítas depois que a gente fizer nosso intervalo, não é isso? Rapidinho, né, gente? Quantos minutos? 15. Então a gente volta em ponto. Vamos aproveitar e comer bastante.